E o que aconteceu foi que em um desses pedidos, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à pretensão do CAC. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo, neste vídeo para tratar da polêmica em torno do possível retorno do porte de trânsito com arma pronto uso. Será que o porte de trânsito com essa forma de execução de fato retornou? É isso que a gente vai ver já já, logo após eu lembrar você que não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando, além de avaliando as possibilidades de assinatura no YouTube ou no nosso clube de assinantes, o nosso Clube FR, além de fazendo uma visita à nossa livraria oficial para conferir os novos lançamentos e as promoções. Esse assunto surgiu a partir da profusão de ações judiciais em que atiradores desportivos, aliás, não só atiradores, também colecionadores e caçadores, têm buscado a preservação da validade dos documentos que haviam sido emitidos antes do Decreto 11.615, para que essa validade não seja reduzida, encurtada, como determina o aludido decreto. E têm sido diversas as decisões judiciais com ganho de causa para os CACs. Afinal, isso, como nós já vimos diversas vezes, viola manifestamente o ato jurídico perfeito. O documento, uma vez emitido sob determinada legislação, deveria ou obrigatoriamente precisa ter a sua validade respeitada. E em uma dessas decisões, em um desses processos, um pronunciamento judicial se estendeu para além do CR e do CRAF, alcançando também a guia de tráfego. E o juiz determinou que a guia de tráfego deveria ter a sua validade preservada para que fosse executada na forma em que expedida. E ali se criou uma confusão, tendo em vista que, na legislação anterior ao Decreto 11.615, a guia de tráfego poderia ser utilizada com arma a pronto uso. Na verdade, não efetivamente em relação ao Decreto 11.615, lá desde o Decreto 11.366, o primeiro decreto do atual governo, já se havia suspendido a possibilidade de utilização do porte de trânsito a pronto uso. Mas, antes do atual governo, as guias expedidas naquela época eram guias que tinham a sua forma de execução com arma a pronto uso. Só que essa forma de execução não está efetivamente na guia. Nós pegarmos uma guia antiga, e aí vou deixar aqui na tela uma guia minha, por exemplo, para que nós tenhamos a ilustração, não há na guia a referência à utilização de uma arma a pronto uso. Essa forma de execução do porte de trânsito estava em decretos, na legislação anterior. Então, quando a decisão vem e estabelece que ela deve ser executada na forma em que é emitida, parece muito mais razoável se interpretar que essa forma de execução se refere à sua validade, não à existência de um direito ao porte de trânsito com arma municiada, porque esse direito foi suspenso lá desde o Decreto 11.366 e ratificado no Decreto 11.615. Aliás, isso é uma questão interessante. A gente tem de entender que porte de trânsito não é apenas o porte com arma a pronto uso. O porte de trânsito está previsto na legislação, lá na Lei 10.826, desde a sua existência. Os artigos 9º e 24 do Estatuto do Desarmamento já se referem ao porte de trânsito, que é o direito que o atirador tem, o CAC tem, de transportar as suas armas para a prática de suas atividades. A forma de execução do porte de trânsito é uma outra coisa. Durante os primeiros governos após a publicação do Estatuto do Desarmamento, a forma de execução do porte de trânsito era com arma desmuniciada, ainda que por uma imposição do Exército, uma vez que nem sequer o Decreto 523 do próprio presidente Lula impunha esse direito para os atiradores. Isso era uma restrição apenas para colecionadores e caçadores. Tanto que, em 2017,
por ato do Exército, sem alteração nenhuma em decreto, muito menos em lei, o porte de trânsito com arma municiada passou a ser admitido. Então, o porte de trânsito é o direito de o CAC levar a sua arma consigo para a prática de suas atividades. A forma de execução é outra coisa. Essa forma de execução pode ser com arma desmuniciada, como agora está sendo imposto igualmente ao que era imposto após o Estatuto do Desarmamento, ou com arma municiada, como aconteceu a partir da Portaria 28, lá em 2017, se consolidou pelos decretos do governo anterior, o governo Bolsonaro, mas que agora foi revisto. Então, não há que se fazer essa confusão de se dizer, se restabelecer o porte de trânsito, automaticamente nós estamos falando de arma pronto uso. Não, embora seja um contrassenso, porque porte e transporte são verbos diferentes, na legislação brasileira, o porte de trânsito, que não é o porte de arma, não é o porte geral de arma, é um direito limitado. Ele é um direito que autoriza apenas o deslocamento do CAC com seu armamento para fins da prática de suas atividades. Então, mesmo que exista o porte de trânsito, e ele existe, repito, desde 2003, a sua forma de execução é outra coisa. Então, restabelecer a vigência original da guia de tráfego, que antes era expedida por 3 anos, não significa alterar a forma de execução do porte de trânsito ali previsto. Não parece ter sido isso que se decidiu nesse mandado de segurança, nessa ação que o CAC impetrou para ver a validade do seu documento preservado. Uma outra questão que tem de ficar clara é que também muito se disse que o próprio Ministério Público Federal tinha reconhecido a volta do porte de trânsito. Não foi isso que aconteceu, até porque o Ministério Público Federal nem sequer tem essa atribuição. O que acontece é que nas ações de mandado de segurança, quando alguém faz um pedido contra o ente público, contra uma autoridade coatora que representa o ente público, antes dessa decisão do juiz, se ouve o Ministério Público. Como nós estamos falando de autoridades federais, seja o comandante do Exército, seja o diretor-geral da Polícia Federal, quem se pronuncia nesses processos como custos legis, como fiscal da lei, é o Ministério Público Federal. E o que aconteceu foi que em um desses pedidos, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à pretensão do CAC, reconhecendo que ele tinha razão e dizendo assim ao juiz, na leitura do Ministério Público pode-se deferir o pedido, porque de fato ele tem razão, a validade dos documentos não poderia ter sido encurtada, reduzida. Mas isso não significa que o Ministério Público, em termos genéricos, tenha reconhecido que existe o direito à preservação da validade dos documentos, muito menos que tenha ressuscitado o porte de trânsito com arma a pronto uso. Não foi isso que se decidiu. E repito, em relação à forma de execução do porte de trânsito, isso obedece à legislação vigente ao tempo do exercício do direito, salvo se tivermos guias específicas com a autorização expressa para que seja levada uma arma a pronto uso e essa guia tenha tido a sua validade estendida, enquanto essa validade for ainda aplicada, aí sim se poderá falar em preservação para este caso específico da possibilidade do porte de trânsito com arma a pronto uso, mas jamais de forma geral, como se fosse um direito reconhecido a todos. E para a esmagadora maioria dos atiradores, para os quais a guia não faz ou não fazia essa menção, essa decisão não tem qualquer tipo de impactação. Muito obrigado por sua atenção, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Reitero os meus pedidos para que você não deixe de interagir aqui conosco, as interações são extremamente relevantes. Deixo-lhes um forte abraço e até o nosso próximo encontro.